aqui é o nome do filme e hoje a gente vai falar sobre os 5 filmes de mulheres com sede de vingança. O quinto filme é o filme Vingança, de 2017, e ele é protagonizado pela atriz e modelo italiana Matilda Lutz. Ele conta a história de Jen, que vai passar alguns dias com o seu namorado, que, diga-se de passagem, é casado, em uma casa de luxo no meio de um deserto. De surpresa, aparecem 2 amigos do namorado dela lá, que são amigos de caça. Eles vão para lá sempre para caçar no deserto e eles estavam desavisados que ela estaria lá com ele e acabaram aparecendo. O namorado da Jen, ele tem que sair de surpresa para resolver alguns problemas na empresa e ela fica sozinha com os 2 amigos dele, que são 2 machos lixentos, assim, da pior espécie. Eles começam a dar em cima dela, violenta ela, ele abusa dela sexualmente. Ele chega até o ponto tanto de dar em cima dela que chega nesse nível. Ela volta, que ela conta pra ele tudo o que aconteceu. Ele fica pensando, na verdade, no escândalo que poderia ter aquilo ali. Ele não se preocupa com ela, ele se preocupa com talvez o problema que possa vir a dar pra ele. E aí ele fala, não, deixa pra lá, vai ficar tudo bem, blá blá blá. Bem desse nível. No meio do deserto pra caçada, o que os caras fazem? Empurram ela de um penhasco. Isso mesmo, né, queridos? Pra pagar o crime que ele fez. Só que ela não morre nessa queda. Assim, se você parar pra pensar, ele é bem fora da realidade, né? Pra poder dar continuidade na história, ela sobrevive. Só que quando eles voltam lá pra ver o que aconteceu com o corpo, não tá o corpo mais lá, porque ela conseguiu sair de lá, enfim. E aí eles começam a procurar por ela, porque eles não podem deixar, agora, além do abuso sexual, eles têm uma tentativa de homicídio acumulada de crimes aí sobre ela. Então eles têm que correr atrás dessa garota, achar onde ela tá e terminar o serviço para não ficar correndo risco de serem acusados. Só que aí, né, gente, quando a gente sabe que tá com risco de morte, aí a pessoa começa a reagir diferente. Então ela começou a criar coragem de onde não tinha para lutar pela vida dela. Daí ela começa os caras estão caçando ela e ela começa a procurar coisas para se defender. Como ela tá ali ela tem a vantagem do ataque surpresa, ela consegue se defender dos caras. E aí na caçada que eles vão atrás dela, ela fica ali também se escondendo e também atrás deles naquele raciocínio de tipo, ou eu mato ou eles me matam. Então é uma questão mais de sobrevivência, não é nem tanto assim que ela quer se vingar, que vai atrás dos caras, ela tá querendo na verdade sobreviver e ela vai atrás dos caras pra poder se livrar deles, pra eles não tentarem mais. É um filme assim que você vai acompanhando e dá bastante agonia, tem umas cenas assim bem gore, assim, que tem bastante sangue e tal, mas se livrar dos caras, eles recebem o que eles estavam merecendo. E é isso aí, meninas, é isso que vale, entendeu? A gente não pode deixar barato não, e ela não deixou, por isso que ficou no 5º lugar aqui pra gente. E aí vamos pro 4º lugar. O 4º lugar é um filme bem antigo, de 89. Eu assisti ele a primeira vez na sessão da tarde, e eu era criança, então assim, é bem antigo mesmo. O nome do filme é Ela é o Diabo, em inglês é She Devil. Tem algumas coisinhas meio sexistas aí, mas né, a gente sabe que é lá no final dos anos 80, era uma época diferente, enfim. Esse filme tem a Meryl Streep, ela faz o papel de uma escritora bem sucedida, muito famosa. E a história, na verdade, ela gira em torno aí dessa mulher que era casada e o marido dela começa a tratar ela mal, porque provavelmente ele tá cansado já do casamento, quer novidade, não sei o que é. Mas ele trata ela muito mal, ela fica sempre muito acuada ali naquela situação, e ele conhece essa escritora famosa que é interpretada pela Meryl Streep. Eles começam a ter um caso e depois ele resolve que vai largar a mulher e os 2 filhos. E aí a mulher que ela vivia só pro marido e pros filhos, ela não tinha emprego, não tinha nada, ela passa por uma situação assim bem complicada de não ter como sustentar os filhos sozinha, de ter que procurar um emprego e, né, de ter sido
traída pelo marido, de ter sido abandonada pelo marido de um cara para quem ela se dedicou muitos anos. Então, assim, a gente meio que sente, se você for mulher, né, principalmente, a gente meio que sente um pouquinho da dor dela, a gente meio que simpatiza. E aí ela começa a planejar a vingança. Como ela sabe que ele é um cara desonesto, é um cara que mente, ela quer que as pessoas vejam quem ele é de verdade. Então ela começa a investigar as coisas no trabalho dele para ver o que ele faz. Ela descobre vários podres dele e ela começa a ir expondo isso aos poucos e sempre de uma maneira que ninguém saiba que foi ela que expôs. Porque a gente sabe que quando a pessoa mente muito e trapaceia muito, uma hora ela deixa escapar alguma coisa. E aí ela só meio que dá um empurrãozinho para essas coisas irem acontecendo, né? E assim como ele a atraiu com a personagem da Meryl Streep, ele acaba traindo também ela com a outra mulher. Então, assim, o cara realmente é um lixo de cara. E a gente fica torcendo todos os minutos pra vingança dela dar certo e todo mundo ver quem que esse cara é de verdade. E aí a gente vê que tem um lance meio de rivalidade feminina por causa da personagem da Meryl Streep, mas eles dão uma aliviada nisso aí no final. Vale a pena conferir e ficou no nosso quarto lugar. O terceiro lugar vai para o filme A Justiceira, que é de 2018, e tem a Jennifer Garner como a personagem principal. A Jennifer Garner, se vocês não se lembram, ela já interpretou a Elektra no filme do mesmo nome. Então ela meio que já tem um histórico de personagens femininas fortes e lead character. No filme, a personagem da Jennifer Garner e a família estão num parque de diversões quando eles sofrem um atentado de uns gangsters que estão dentro de um carro e começam a atirar neles. A gente descobre aí no decorrer do filme que tem um histórico com o marido dela se envolvendo com pessoas da máfia e com tráfico de drogas. Só que nesse atentado, tanto o marido dela como a filha dela morrem e ela fica em coma. Quando ela acorda do coma, que ela vê que a polícia tá investigando e que não tá levando a nada, e todas as pessoas que poderiam ser testemunhas, elas não falam nada, a polícia meio que tá deixando de lado, ela começa a ver que tem um lance de corrupção dentro da investigação do caso dela. Então ela começa a ela mesma ir atrás dos responsáveis e ela mesma pega a justiça nas mãos e vai atrás de matar os caras que foram responsáveis pelo assassinato da família dela. A gente também passa bastante sufoco porque, como ela é justiceira e ela tá sozinha, muitas vezes a gente fica com medo de acontecer alguma coisa com ela. Ela passa por umas situações bem apertadas, mas a gente fica com a adrenalina à flor da pele o tempo inteiro, do começo ao fim. E a gente sabe que ela consegue, a justiça dela ela alcança, mas a gente sabe que não vai trazer a filha e o marido de volta. Então a gente ainda tem aquele clima pesado ali de aquela coisa triste e tal, mas pelo menos a gente consegue ver os responsáveis pagarem pelo crime deles. Só por isso já vale a pena e ele já fica pra gente aí no terceiro lugar. O segundo lugar é o filme Nunca Mais, que tem a Jennifer Lopez. Ele é de 2002 e ele conta a história dessa garçonete que conhece um cara maravilhoso, lindo, charmoso, educado. E ela se apaixona por ele naturalmente, eles se casam, ela tem uma filhinha com eles e é tudo lindo e perfeito. Até que ele vai, né, começando a mostrar traços de um cara que é abusivo. Primeiro proibindo ela de fazer as coisas, depois proibindo de falar com as pessoas, depois ele começa a agredir ela fisicamente. Chega no ponto que ela tá meio que apanhando com tudo que ela faz. Aí ela resolve sair de casa e abandonar o marido e leva a filha dela junto. Só que o cara é super poderoso, super rico e ele é muito influente, ela não consegue se livrar desse cara. Todo lugar que ela vai se esconder dele, ele consegue achá-la. Então ela resolve se preparar para enfrentá-lo e dar um fim para as ameaças dele. E aí a gente acompanha toda a preparação dela, todo o sofrimento de fugir desse relacionamento abusivo e não conseguir, e todo o descaso que a gente infelizmente vê na vida real das pessoas com a mulher que sofre violência doméstica. Mas, mais uma vez, a gente tem um final feliz, uma pessoa que conseguiu a vingança dela, conseguiu ficar livre do macho, e por isso ele vai para o nosso segundo lugar. E o primeiríssimo lugar, que é o meu filme preferido, ele é o
de 2003. Na verdade, são dois filmes, um em 2003 e um em 2004. É o filme Kill Bill, o volume 1 e o volume 2, porque pra mim eles meio que são um filme só. A gente precisa assistir os dois, não tem como assistir um e não assistir o outro. Ele é do Quentin Tarantino, então só isso, né, já convence a gente pra assistir. E ele tem como personagem principal a Uma Thurman. Claro, se é Quentin Tarantino tem que ter Uma Thurman, né? Bom, e a história começa com a personagem principal cercada por seus ex-companheiros até ela levar um tiro na cabeça que a deixa em coma. Ela fica em coma por 5 anos e ela acorda já desesperada com sede de vingança. Quando ela acorda desse coma, lógico, primeiro ela tem que se recuperar fisicamente e ela já vai atrás das pessoas responsáveis pelo atentado à sua vida, lá no flashback do início do filme. Nesse filme a gente tem também a Lucy Liu e a Vivica Fox, que são, né, algumas das inimigas da personagem principal. E é um filme cheio de coreografias, tem bastante sangue, porque afinal, né, é um Tarantino, e aí tem muitas lutas. Esse sim é um filme assim de pura vingança, que ela realmente vai atrás das pessoas porque ela quer se vingar delas, principalmente do Bill, por isso que é Kill Bill, que é o líder de todo esse bando, e ela vai matando um por um até chegar no Bill. Por isso que a gente precisa ver os dois filmes, porque ela só realmente consegue encontrar o Bill no volume 2, né? A gente tem ainda a Lucy Liu e a Vivica Fox, que são algumas das inimigas dela. Ambas personagens fortes, femininas, que estão à frente como líderes, né, dos seus grupos. Então, nesse filme a gente consegue ver muita personagem feminina forte, tanto vilã como mocinha, como anti-herói, tem tudo nesse filme. Pra mim ele tem todos os elementos que a gente busca num filme de ação, principalmente se você gosta de ver mulheres em ação, lutando, comandando, enfim, vale super a pena. Esse é o meu favorito, por isso vai ficar no número 1 da lista. Esses foram os 5 filmes de mulheres que têm sede de vingança. Você concordou com essa lista? Tem algum que você acha que ficou de fora que deveria entrar? Deixa aí nos comentários o que você achou. E é isso, gente. Obrigada por assistir. Beijo vocês. Tchau!